Olá, boa noite. Opa, nós estamos chegando nessa segunda-feira com mais um Horizonte Sport, trazendo muitas informações para vocês. Vamos analisar essa vitória da seleção do Tite por 5-0. Também não sei se ganhou de ninguém. Tudo isso, falar do Atlético, cheio de novidades. O Cruzeiro que se reapresentou com salário atrasado, bicho, vai pegar. Tudo isso daqui a pouco, depois da vinheta. Beleza? Voltamos já. (996428473). Preste atenção no nosso zap. 996428473. Quero a sua participação aqui, torcedor do Atlético, do Cruzeiro, do América. O Atlético cheio de novidades, o Cruzeiro cheio de problemas e o América se organizando aí para voltar com tudo depois dessa Copa América. Primeiramente, agradecer ao Carlos Cruz, que deu um show na apresentação aqui de sexta-feira. Realmente eu estava estressado. Ainda continuo no meio. Esse Cruzeiro só dá problema. Muito obrigado, capitão. Prazer tê-lo de novo. Eu tenho um grande líder. Então, siga o líder. Parceiro, boa noite a todos. Meu caro Vanderlei Menezes, zagueiro do passado, comentarista do presente. Boa noite. Boa noite, companheiros, telespectadores, toda a nossa equipe. Mais um Horizonte Sport. Rafael Miguel, ele não é de Rio Casca, mas a família é. Rio Casca é a zona da mata, fica agarrado em Urucânia. É tudo bom na gente. Boa noite. Tudo nosso, né, Ramon? Tudo. Boa noite. Tudo bem? Prazer, tudo bem. Um prazer estar aqui novamente no Horizonte Sport. Gente, nós temos muitas coisas para serem faladas a respeito do Atlético, principalmente está cheio de novidades do Cruzeiro, mas não podemos deixar de analisar as duas seleções. A primeira, a feminina, que eu acho que perdeu no preparo físico, que fez uma boa partida, mas perdeu no preparo físico, não foi na bola. Minha opinião, sabe? Gostaria de ouvir de vocês para depois a gente falar do 5-0 que a seleção do Tite aplicou no adversário. Esse Peru, aquele mesmo Peru que na Copa de 70, que abriu as pernas lá para a Argentina, tomou de 6 para tirar o Brasil e não teve jeito. Mas, Carlos Cruz, fala primeiro da feminina. Olha, a feminina, eu concordo com você, o condicionamento físico, não o preparo, o condicionamento físico fez falta, porque numa Copa, você não vai para a Copa para se condicionar fisicamente. Você tem que chegar fisicamente preparado. E a gente vinha observando que o Brasil sempre perdia nas partes finais do jogo. E até me surpreendeu, né, nessa partida, e também estamos vendo os lances, e também até muito por circunstâncias, né, porque a França perdeu alguns cruzamentos, alguns gols, que poderia ter complicado o Brasil de uma maneira antecipada. Mas chegou a prorrogação se arrastando, né? E teve a oportunidade, inclusive, de vencer a prorrogação, ou de sair na frente da prorrogação, né? Mas aí acabou perdendo realmente na condição física, porque tecnicamente a seleção estava muito bem. Ele foi vice-campeão mineiro com o Garra, pode falar melhor também do que ninguém. Deve ter acompanhado com toda certeza, porque minha opinião eu já dei, Vanderlei. Gostaria de ouvir a sua, esta desclassificação do Brasil, mas a gente fica pelo menos com a satisfação de ver que teve um bom futebol a ser visto. Futebol, né, a gente percebe que as atletas têm, né? E a fala da Marta foi muito claro quanto a isso, né? A gente sabe o tanto que é o futebol feminino, talvez a partir desse ano, que são obrigados os times a ter as categorias femininas para disputar os campeonatos, os times vão treinar e tal. A gente sabe, Ramon, que essas meninas não treinam. As meninas não se condicionam fisicamente, e quando chega numa Copa do Mundo que precisa de um condicionamento físico e não de uma preparação, né, que a atleta tem que ter um histórico, essas meninas não têm. E a Marta foi muito precisa no que ela falou. Então, com isso, eu acho que vai melhorar o futebol feminino. Vai ter que esquecer essa era passada e vamos esperar. Isso também não é da noite pro dia, não. Vai demorar uns 3 anos aí para a coisa acontecer. 3 anos, tá bom. Rafael, essa centroavante do Brasil, futebol feminino, baixinha, mas
Mas que abusada, que boa. A Debinha? Você A falou? Debinha, pelo amor de Deus. Realmente. É o melhor em campo. Ela do foi a Brasil. melhor e ela não pregou, não, hein? Ela, inclusive, o lance que o Carlos comentou foi um lance dela, né? Que Aí ela o lance. deu uma Aí o arrancada, esse lance mesmo, né? Que ela poderia ter feito o gol já na prorrogação. Não, e era boa. a jogadora acabou tirando em cima da daquela linha. zagueira, rapaz, com aquele pernão na frente lá, ué. Poderia aí- ter feito o gol. E aí a parente do Thierry Henry faz Pois esse é. gol aí. Mais uma vez o Brasil sendo eliminado com um gol de Henry, né? Na Copa do Mundo. Ô, Ramon, mas o Brasil me surpreendeu positivamente porque o Brasil enfrentou uma das melhores seleções, que para Sim. mim é uma das, junto com os Estados Unidos, são as favoritas a ganhar essa Copa. Inclusive elas vão se enfrentar E agora. com detalhe, né, Rafa? Jogando Sim. em casa, Jogando o em público, casa. Tudo a favor. Hoje, o campeonato francês de futebol feminino é o mais forte do mundo, né? O Lyon é atual tetracampeão da Liga dos Campeões feminino. Então, o Brasil não enfrentou qualquer seleção, fez um jogo de igual para igual. O Brasil poderia ter sim vencido esse jogo e foi nos detalhes. Realmente, o Brasil cansou, mas mesmo assim ainda conseguiu fazer frente à França, mesmo na prorrogação. A França não teve todo esse domínio em cima do Brasil. Então, acho que as meninas estão, sim, de parabéns. E agora é a CBF, né, continuar investindo ou melhorar o investimento no futebol feminino e a gente já pensar agora nas próximas competições. Por isso que eu quero parabenizar o Vadão, um cara que eu gosto muito, Oswaldo Alvarez. Trabalhei com ele, eu era repórter da Rádio Clube Paranaense e ele treinador do Atlético por 2 vezes, por 2 temporadas até. O homem sério. Agora, mas Esse essa camarada- passagem dele é ruim pela seleção. Mas aí que eu não vou porque... concordar com você, porque você acabou de elogiar o futebol Não, da seleção com ele mesmo no comando. Mas é o que o Vanderlei disse, por exemplo, não há um tempo, o jogador sai daqui a maioria jogando, essas duas são brasileiras, são mineiras até. Tem duas, Tem a Tamires, lateral esquerda, que é mineira, e a Debinha também. Também é de mesmo. Itajubá e a Tamires é de Caeté. Você vê como é que são as coisas, né? Olha, nós estamos aqui, Rafael, com 2 especialistas em futebol feminino. Sim. Trabalharam durante muito tempo. Estamos 2 anos junto com esse negócio. E vocês sabem que o futebol, né, e principalmente o feminino, ele tem que ter um trabalho de base para se fortalecer. Senão não tem jeito. Então, eu acho que o ideal para a seleção feminina seria ter um departamento fora da CBF. Porque a CBF é um banco, vive em função de dinheiro. Então, nós estamos diante da situação da seleção brasileira, por quê? Seleção brasileira feminina, por quê? Porque a TV Globo resolveu transmitir os jogos. E a TV Globo é um canal comercial também. Então, ela precisa de retorno financeiro. Tem que ter. Então, o que me preocupa não tendo essa condição financeira, não tendo esse retorno financeiro, será que a CBF vai colocar dinheiro? Eu não acredito nisso. Porque se não der dinheiro, a CBF coloca de lado. E fatura só 600 milhões por ano. É rapidinho que nós vamos ouvir a Marta depois do jogo. Sim. Não, só para não deixar no ar que eu falei sobre o Vadão, eu falo que a passagem dele não foi boa pela seleção, porque em 11 jogos ele teve 9 derrotas antes da Copa do Mundo. Eu acho que coletivamente o Brasil falta um pouco. Eu acho que o Brasil conseguiu chegar onde chegou muito pelo individual das jogadoras. Algumas elas se sobressaíram, a Cristiane fez uma grande Copa, a própria Debinha, e eu acho que coletivamente o Brasil ficou devendo. Falta dar a ele condição de trabalhar, capacidade, eu não discuto que eu conheço. Vamos ouvir o que a Marta falou após o jogo? Por favor, coloca a jogadora 6 vezes escolhida melhor do mundo para falar. Fala, Marta. É querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais, é estar pronta para jogar 90 e mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais. Chore no começo para sorrir no fim. Não vou dizer mais nada. Sensacional. O depoimento dela é Pronto. emocionante, né? Ela sofreu muito nessa Copa por causa de lesão, né? E foi até o fim. E foi pro pau né? até o fim. E é um exemplo, realmente. Ela coloca com clareza o caminho a ser seguido por quem quer jogar futebol, a ser seguido
pelas meninas que querem jogar futebol. Mas é preciso que a fala dela também seja direcionada para quem organiza o futebol feminino. Mas isso aí, automaticamente, eu acho que isso porque para que essas meninas possam realmente seguir o caminho que ela indicou, tem que ter estrutura. Mas, Carlos, mas esse recado foi também diretamente para esse tipo de gente. Você pode Mas é a profissionalização, né? Porque se não existe, as meninas... Vou falar para vocês, o negócio é tão sério que, por exemplo, quando a gente chegava para treinar, as meninas chegavam e não tinham nem almoçado, saíam do serviço direto pro treino. Verdade. A coisa é muito complicada. Tinha pavor de física. Então hoje... Eles têm pavor, elas querem bola. Elas querem brincar com a bola, que é uma grande vantagem. Mas o condicionamento físico, ele se torna muito difícil. Você tem que trabalhar, você tem que ter estrutura médica, estrutura física para poder fazer. Boa alimentação, para encarar com profissionalismo, né, Rafael? Claro, a condição de se recuperar, da recuperação, o então, tratamento de regeneração. Eu acho que a partir de agora, com a profissionalização do futebol feminino, que as equipes aí estão se propondo a fazer, e eu acho que isso não tem retorno, que a Conmebol, a FIFA exija isso eternamente agora, aí sim vai começar a ter infantil de futebol feminino, juvenil de futebol feminino, aí a coisa vai começar a desenvolver. Por isso que eu falo que é no mínimo 3 anos. Teve um cidadão conosco aqui, me foge o nome, eu acho que ele é aqui da PUC, Rafael. É o que dá o treinamento lá na CBF lá. Olha, ele diz que em menos de 10 anos o futebol feminino vai passar o futebol. Ele não disse, ele afirmou isso aqui no programa. Eu não esqueci daquilo, não. O que acontece? Porque dinheiro tem demais da conta CBF. Então, os clubes vão botar pouco. Você vê, um Cruzeiro, por exemplo, pela primeira vez arruma um time de futebol feminino. O Atlético faz tempo que vinha tendo, deu uma parada um pouquinho, mas já voltou com tudo. O América, não sei quantas vezes, campeão. Sabe? Com essa dinheirada que a CBF tem, que são 600 milhões de fatura por ano, gente. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Doutor Oswaldo Torres, que esteve aqui. Sim, o doutor Oswaldo trabalhou comigo no América. Isso, doutor Oswaldo Torres. Ele praticamente afirmou aqui, onde está sentado você, Rafael, que dentro de... Se não me falha a memória, estou 10 anos, o futebol feminino ultrapassaria que o futebol feminino tem a crescer e o masculino já deu o que tinha que dar. Já estabilizou. Está no nível. Né? Estagnado. Agora é interessante que o público mineiro, né, que gosta de futebol, se ligue mais no futebol feminino. Sábado que vem tem, inclusive, uma final da Copa BH de futebol feminino, né, na Arena Pitangui, entre Atlético e o adversário... Você viu hoje mais cedo. Vou pegar o número do adversário. Daqui a pouco o Alexandre traz. Mas veja bem... Então é preciso que se ligue. O único canal, o Carlos, que nós começamos aqui, está precisando de a gente trazer de novo aquela coordenadora a Bárbara. Da Bárbara Fonseca, coordenadora lá do Cruzeiro, ou o treinador está nos devendo uma visita aqui. Trazer também a Nina Abreu, que está coordenando o Atlético. Claro, Nina fala bem, jornalista, gente da melhor qualidade, porque agora já depois da Copa já começa a semifinal, não é isso? Já é a semifinal, né, Rafael? Isso mesmo. O Cruzeiro pega a plaquinha da multimarca, apareceu. As quartas de final, próxima fase, depois então a Copa o Cruzeiro do Mundo. pega o Ceará, eu sei, o América... Não, o América e Atlético já estão fora da... Não, o América segue, o Atlético não, já está eliminado, continua. o América e o Cruzeiro. Tem chance ainda? O América tem. Ele se classificou, né? Agora tem as quartas de final. Tem as quartas de final, classificou o Cruzeiro e a América. O Cruzeiro pega o Ceará aqui... Nós temos que falar que isso é a segunda divisão, né? Porque tem a primeira que está rolando, exatamente. O bicho está pegando. E depois dessa ordem da Multimarcas Consórcio, o seu consórcio favorito, vamos para o primeiro intervalo e já voltamos.